Hoje a gente vai mergulhar fundo para entender o DNA da Justiça do Trabalho aqui no Brasil. Ela é um ramo bem especializado do judiciário, sabe, com princípios e limites muito particulares, e foi toda desenhada para resolver aquele conflito que é a base de tudo: capital versus trabalho. Vamos ver como esse sistema funciona na prática. Para sacar justiça do trabalho, a primeira coisa é entender por que ela existe. E a razão é essa aqui: o desequilíbrio que já nasce com a relação entre o capital, ou seja, as empresas, e o trabalho, a massa de trabalhadores. A lei já parte do princípio que essa relação não começa, digamos, em pé de igualdade. Então, a grande pergunta é: se a relação já começa desigual, como é que o sistema jurídico pode agir para criar um campo de jogo um pouco mais justo? Como buscar a tal da paz social? A resposta está num conjunto de princípios que guiam tudo. E esses princípios, olha, não são só regrinhas, eles são a base, a fundação mesmo. É a lógica interna que dá harmonia para o processo trabalhista. É como se fosse o verdadeiro DNA do sistema. E o que é um princípio jurídico, afinal? É bom pensar nele como um mandamento central, uma ideia à força. Ele inspira quem faz a lei, orienta o juiz na hora de interpretar as normas e até ajuda a preencher as brechas da lei. É a base de tudo mesmo. Vamos ao primeiro e talvez o mais importante de todos: o princípio da proteção. O objetivo dele é bem claro: usar as ferramentas do processo para compensar a desigualdade que existe lá fora, no mundo real, e trazer mais equilíbrio para dentro do tribunal. Mas por que essa proteção é tão necessária? A lei reconhece algumas coisas bem práticas: a desvantagem econômica do trabalhador, a dificuldade que ele tem de conseguir provas, afinal quem guarda os documentos é a empresa, né? Fora o risco real de demissão e muitas vezes uma diferença enorme de recursos e até de entendimento entre as partes. Ok, além de proteger, o sistema é construído sobre 3 pilares de processo. A ideia aqui é que a justiça não seja só justa, mas que seja ágil e que foque na solução e não em prolongar o conflito. O primeiro desses pilares é a oralidade. Isso significa que a palavra falada é o protagonista. Quase tudo de importante se concentra ali, na audiência, cara a cara com o juiz. Isso deixa o processo mais direto, mais humano e, o principal, bem mais rápido. E essa imagem captura exatamente esse momento. A audiência é o coração do processo trabalhista. É o palco onde rola essa interação direta entre todo mundo, o que acelera demais o entendimento do caso. Aí vem o princípio da simplicidade, ou da informalidade. O processo do trabalho tenta fugir daquela burocracia excessiva para ser mais rápido. Um exemplo bobo, mas que faz toda a diferença: a primeira notificação para o processo começar é feita direto pelo cartório da vara, não precisa nem de um despacho do juiz. Isso já acelera tudo desde o início. E por último, o princípio da conciliação. Esse aqui é crucial. Por muito tempo, a Justiça do Trabalho foi até chamada de Justiça da Conciliação. O acordo não é só uma possibilidade, é um dever do juiz tentar de tudo para que ele aconteça, usando sua persuasão em vários momentos do processo. O objetivo final é que as próprias partes, claro, com a mediação do juiz, construam juntas a solução para o conflito delas. O acordo é sempre visto como a melhor forma de fazer justiça nesse sistema. Beleza, já entendemos os princípios, as regras do jogo, agora a gente precisa ver quem é que joga e em que campo, né? Vamos falar sobre a competência da Justiça do Trabalho, ou seja, que tipos de briga ela pode de fato julgar. Aqui, o ponto central é entender a diferença entre relação de trabalho e relação de emprego. Pensa assim: relação de trabalho é um guarda-chuva bem grande, que cobre toda pessoa que presta um serviço de forma vulnerável. Já a relação de emprego, a famosa CLT, com seus requisitos específicos, é só um dos modelos que cabem debaixo desse guarda-chuva. E o legal é que a Justiça do Trabalho tem competência para julgar os casos de todo esse universo mais amplo. Mas claro, nem toda prestação de serviço entra aí. Os tribunais superiores já definiram algumas exclusões bem claras: relações com profissionais liberais, disputas de consumo e várias categorias de autônomos que têm leis próprias, como representantes comerciais, geralmente ficam para a justiça comum resolver. E tem uma área onde as coisas ficam um pouco mais complicadas: os servidores públicos. Aqui, o que vai definir qual justiça cuida do caso é o regime jurídico daquele servidor. Esse quadro ajuda a visualizar bem a divisão. Se o servidor é estatutário ou temporário, a relação é considerada jurídico-administrativa, então o caso vai para a justiça comum. Agora, se for um empregado público, contratado pelo regime da CLT, aí sim, a competência é da Justiça do Trabalho, sem dúvida. Então, se a gente juntar todas essas peças, o que a gente tem é um sistema de justiça que é, de fato, muito especializado e com uma identidade bastante clara. No fim das contas, o propósito de toda essa estrutura, de todos esses princípios e regras, é um só:
alcançar a pacificação social. É resolver de forma equilibrada os conflitos que nascem, inevitavelmente, da relação entre o capital e o trabalho. Resumindo a ópera, a justiça do trabalho é um sistema pensado para ser protetivo, rápido e, acima de tudo, conciliador. Ele não finge que a desigualdade econômica não existe, muito pelo contrário, ele é construído inteiramente em cima da ideia de como equilibrar essa desigualdade dentro de um processo. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão final, né? Em um mundo do trabalho que muda o tempo todo, com novas formas de serviço aparecendo a cada dia, será que esse modelo de justiça especializada ainda consegue manter o equilíbrio certo? É uma questão que, com certeza, fica em aberto.